Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me... Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, dia 23 de setembro, quando a Igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina. Então, de um modo muito especial, queremos contar com a intercessão do Santo Presbítero Pio sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 23 de setembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, nos versículos de 18 a 22. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que vem para alimentar nossa alma, fortalecer nosso ânimo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas, que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Santo Evangelho, no qual quero destacar duas coisas muito importantes. A primeira delas é a dupla pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. A primeira: quem o povo diz que eu sou? E a segunda: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus faz a primeira pergunta para que os discípulos possam responder o que pensam dele por aí. Qual é a opinião das pessoas aí fora a respeito dele?
E são diversas opiniões. Tanto no tempo de Jesus como no nosso tempo, existem diversas opiniões sobre Cristo. Para alguns, ele é apenas um homem bom, que passou pela história, mas que não é mais do que isso. Para outros, ele foi um líder político revolucionário. Para outros, foi apenas um pacificador, mas que também bateu no muro frio da história e não representa mais nada. Para outros, ele é o Salvador. Deus Todo-Poderoso que reina com o Pai e o Espírito Santo e que ao mesmo tempo está aqui presente no mundo governando todas as coisas. São várias opiniões que as pessoas emitem, como no tempo de Jesus. Uns dizem que João Batista ressuscitou, é ele. Outros dizem que foi Elias que veio. Outros que é Jeremias, outros que é algum dos profetas. São muitas opiniões. E Jesus vai para a segunda pergunta dizendo: e para você? Quem eu sou? E é essa resposta que realmente interessa, meu irmão, minha irmã. Como perguntou aos discípulos daquela hora, pergunta a nós que somos discípulos de agora: e para você? Quem eu sou? O que eu represento? Você tem consciência de quem eu sou? Já fez experiência de mim, da minha palavra? É isso que Jesus quer saber. Quem ele é para nós? É apenas um curandeiro, como alguns pensam, e o buscam até, como um milagreiro? Quem ele é? Ele é o Senhor da minha vida? É o meu Salvador? É o médico que quer curar minha alma? Quem ele é? É o Cristo, Filho do Deus vivo? Como respondeu muito bem Pedro, mesmo sem entender ainda o que isso significava? Aliás, é por isso que Jesus pede que eles não contem a ninguém, porque Pedro respondeu bem, ele é o ungido de Deus. Mas, no tempo de Jesus, se chamava de Messias, aquele que seria o ungido de Deus. E esse Messias, na concepção da grande maioria dos contemporâneos de Jesus, deveria ser um rei político, que, se fosse preciso, pegaria em armas para tomar Israel e libertar do opressor romano. Por isso Pedro dá uma resposta correta, mas Jesus diz que eles não contem a ninguém, porque nem os discípulos estão preparados para compreender o que significa ser o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Também eles esperavam do jeito errado. Mas a pergunta é, para mim, quem ele é? Qual a experiência que eu tenho dele? E cada um de nós pode fazer essa pergunta para si como um exame de consciência. A segunda coisa que eu destaco é o finalzinho do Evangelho. Depois que Pedro proclama Jesus como Cristo de Deus, Jesus diz: é verdade, só que eu estou indo para Jerusalém. Vou ser entregue nas mãos dos anciãos. Vão me maltratar, vão me matar. E ao terceiro dia eu ressuscitarei. Em outras palavras, Jesus está dizendo: é tudo verdade o que vocês estão dizendo. Eu sou o rei mesmo, eu sou o Messias, eu sou Cristo. Porém, antes que a minha glória apareça, é preciso que eu passe pelo sofrimento. Antes que a ressurreição se manifeste, é preciso que eu passe pela cruz. Antes que a mensagem que eu trago de vida e vida em abundância se espalhe por todo o mundo, tenho de passar pela minha paixão. Assim Jesus ensina a todos nós também, discípulos e discípulas, que a cruz
é o caminho para se chegar à glória. Que muitas vezes as dificuldades do tempo presente e os sofrimentos do tempo presente são necessários para entrarmos na eternidade. São como que a ponte que nos faz atravessar para o céu. Que Jesus nos ajude, então, a fazermos verdadeira experiência dele e a estarmos com o coração aberto para acolhê-lo e sermos testemunhas até os confins do mundo do seu nome, do seu evangelho, da sua vida. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora e São Pio de Pietrelcina rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.